Sabia que precisava terminar meu livro. Já tinha o conteúdo, o tempo, o propósito, mas eu adiava. Todo dia, até perceber que não era preguiça, era proteção. Durante meses eu procrastinei um projeto importante, escrever meu próprio livro. Eu dizia que era falta de tempo, excesso de trabalho, que o momento não era o ideal, mas no fundo era medo. Sim, medo de expor algo pessoal, medo das críticas, medo de não ficar bom o suficiente. O livro virou um símbolo de algo que acontece com muita gente, a procrastinação do que mais importa. Você já se pegou dizendo, segunda eu começo. Ou, depois do almoço eu resolvo isso. Pois é, eu também. Mas o problema nem sempre está no tempo. Está em alguns erros silenciosos que a gente repete sem perceber, vai repetindo. Bom, meu nome é Minoru Ueda e neste vídeo nós vamos falar sobre 7 erros mais comuns de quem procrastina. Por que eles acontecem e como você pode transformar isso? Sabe como? Começando a reconhecer o seu padrão. Bom, e no final desse vídeo eu compartilho o que funcionou comigo para destravar o projeto mais adiado, ou seja, escrever o meu próprio livro, está aqui. Bom, por que nós procrastinamos? A procrastinação, ela é uma fuga emocional, mas ela tem raízes comportamentais, falta de propósito claro, ausência de recompensas e feedbacks e foco no prazer imediato. Bom, os estudos é do professor Peter Ludwig, nessa obra O Fim da Procrastinação. Ele chama de cérebro procrastinador, aquele que busca gratificação instantânea e evita esforço sem alguma recompensa clara. O problema, diz o professor, o problema não é começar, o problema é sustentar. E isso só acontece com propósito, clareza e pequenas vitórias. Vamos para os erros? Erro número 1, esperar estar com vontade para começar. Você já fez isso? Erro 2, querer fazer tudo perfeito logo de cara. Erro número 3, superestimar o tempo que tem amanhã. Quando foi a última vez que você pensou dessa maneira? Erro 4, dizer sim para tudo, menos para você. Erro número 5 é confundir cansaço com preguiça. Você conhece alguém? Erro 6, se culpar mais do que agir, ficar ruminando mentalmente. Erro número 7, esperar a condição ideal. Um dia. Vamos para o erro número 1? Esperar estar com vontade para começar. Se eu não estou com energia, melhor não forçar. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso por aí. E confesso, eu também já disse isso para minha esposa. Uma mentorada minha queria muito mudar de carreira, né? E ela participou e ela comentou, olha, eu não tenho muita clareza, mas eu tenho o apoio da família, eu tenho um plano bem desenhado. Mas ela me disse assim com sinceridade, Ueda, eu só não estou com vontade de mexer com isso agora, por isso que é clareza. E aí entra um ponto que o Dr. Peter, ele comenta, traz com muita força no livro O Fim da Procrastinação. A vontade não vem antes da ação, ela nasce da ação. A gente espera sentir motivação para começar, mas o cérebro funciona diferente. O Dr. Peter, ele diz o seguinte, o cérebro precisa de entrar em movimento para ativar prazer, foco, como se fosse uma tração emocional. E foi aí que eu propus para ela naquele dia, você não precisa resolver a carreira inteira hoje. Anota 5 possibilidades que você toparia explorar. 2 minutos, sem compromisso. E ela fez. E no dia seguinte me contou, na hora parecia que eu só estava rabiscando, enrolando qualquer coisa, ela disse. Mas depois de um tempo, comecei a me empolgar, diz ela. Eu comecei a engajar, a me empolgar de novo. Aquilo me destravou. Bom, a energia não caiu do céu, não é? Ela vem quando a gente para de brigar com a inércia e dá um passo, mesmo pequeno,
mais intencional. Vamos para uma dica prática? Em vez de você esperar a vontade aparecer, faz por 2 minutos. 2 minutos. É a técnica dos 2 minutos. Sem compromisso, sabe? Para você começar, comece pequeno. O objetivo não é terminar, é mostrar para o cérebro, né, para todas as suas células, que dá para começar. Quer ver? Abre o arquivo e escreve só a primeira frase. Dá play no vídeo da aula e assiste só o comecinho. Coloca o tênis e anda até a esquina. Lê uma página do livro. Responde aquele e-mail com uma frase só. O resto vem depois. E muitas vezes vem mesmo. Vamos para o erro número 2. Querer fazer tudo perfeito logo de cara. Se for para fazer mal feito, melhor nem fazer. Esse é o lema preferido de quem quer manter a zona de conforto. Eu lembrei agora do tapete vermelho. O mentorado estava com um projeto pronto para apresentar à diretoria. Tudo desenhado, ele falava. Tudo pensado com cuidado, mas ele não levava adiante. Sempre aparecia um motivo para adiar. Ele falava assim: Ueda, tenho que revisar mais um pouco. Talvez eu tenha que melhorar os dados. E a última foi assim: quero me sentir mais preparado, Ueda. No fundo, o perfeccionismo estava só disfarçando o medo de ele se expor. E aí entra mais um ponto que o Dr. Peter, nesse livro, destaca com muita clareza, que quando a gente não tem a noção clara do impacto da ação e nem sente uma recompensa visível ali na frente, o cérebro, ele foge da situação, ele desliga o sistema de motivação e ativa o modo proteção, diz o Dr. Peter. Faz sentido? Não faz? Sem propósito claro e sem retorno percebido, o perfeccionismo ele vira como se fosse um escudo, sabe? A gente adia porque sente que ainda não está bom o suficiente. Lembra do meu mentorado? Aí não estou bom, tem que conferir os dados. Mas o que realmente constrói a confiança aqui? É não acertar tudo de primeira, e sim entrar em ação, mesmo com frio na barriga, sabe? A questão da aprendizagem, módulo aprendizagem, e ajustar no caminho. Uma dica prática: entregue a versão beta, a versão 1, mesmo que imperfeita. O feedback que você evita pode ser justamente o que vai te destravar, no livro ele comenta aqui. E lembra, rascunho entregue vale mais do que ideia parada esperando coragem. Vamos para o erro número 3? Superestimar o tempo que tem amanhã. Amanhã eu acordo cedo e resolvo tudo. Vou praticar um spoiler aqui que eu ouvi de um aluno. Mas amanhã é o mesmo de hoje, o cara lá. Só que com mais notificação no WhatsApp e um pouco mais cansado. Essa foi genial, né? Em um dos workshops de liderança positiva, eu lembrei, um participante me chamou no intervalo e disse: prof, eu tenho tudo para começar o meu projeto. A ideia, o material, até o PowerPoint, ele falou, tudo pronto, mas estou esperando o momento certo. E ele falou com assim. E aí eu perguntei: você quer um momento certo ou um projeto entregue? Ele riu. E aí ele olhou assim, foi muito interessante, estava chegando o pessoal, e ele falou assim: bom, na verdade, eu tenho tudo, né? Menos o projeto rodando. No livro aqui do Dr. Peter Ludwig, ele fala exatamente isso, tá? Ele fala exatamente aqui, ó. Quanto mais nós idealizamos o nosso futuro produtivo, mais adiamos as pequenas ações do agora. A procrastinação cresce quando a gente superestima, a gente chama de versão mágica de nós mesmos no futuro. Sabe aquele ser iluminado que vai acordar cedo, super Ueda, focado, motivado e com tempo sobrando? Mais um spoiler, Ueda. Quem vai estar lá amanhã? É você mesmo, com a mesma rotina, com os mesmos padrões, com as mesmas distrações e talvez um pouco mais de sono. Dica, vamos para a dica? A agenda é algo pequeno hoje. Tira 15 minutos para fazer a primeira parte, mesmo que não esteja perfeito. Sabe, do seu projeto, da sua atividade, do seu livro. Lembra, o amanhã não é um
cofre de produtividade. É só mais um hoje, esperando para ser usado. Livro do Dr. Peter, aqui que ele fala. Erro número 4. Dizer sim para tudo, menos para você. Aceitei aquela reunião extra, o pedido do outro, o favor do colega e sua prioridade. Foi empurrado para onde? Para o fim da fila. E, de novo, no fim da fila. Durante um workshop de competência emocional baseado no meu livro, uma gestora me disse, com aquele sorriso meio sem graça, Ueda, eu ajudo todo mundo hoje, menos a mim. E eu só respondi com uma pergunta, em qual parte da sua agenda está escrito seu nome? Ela ficou meio em silêncio, e depois de alguns segundos, sabe aquele riso meio amarelo, meio sem graça, que esconde aí um cansaço? Aí ela falou assim, a verdade é que muita gente eu me confundo com disponibilidade, com generosidade, né, Ueda? E aí eu disse para ela assim, só que viver no automático e dizendo sim para tudo pode ser mais uma forma de procrastinar o que realmente importa para você. O Dr. Ludwig, nessa obra O Fim da Procrastinação, ele destaca que quando a gente não tem clareza de propósito e prioridade, o tempo dos outros ocupa o nosso. O tempo dos outros ocupa o nosso. E aí, no final do dia, sobra só frustração de mais um dia em que você não se escolheu. Vamos para alguma dica prática aqui? Faça uma agenda com seu nome nela. Bloqueie um horário, nem que seja 30 minutos por semana para você. Só para algo que é importante para você. Que não é urgente, mas é importante. E lembre-se, eu sempre falo isso nos cursos de liderança positiva, dizer não também é um ato de produtividade. Sabe por quê? Com sentido. Porque é de amor próprio. Erro número 5. Confundir cansaço com preguiça. Acho que sou preguiçoso mesmo. Mas será mesmo? Um amigo me disse isso outro dia. Cara, tô me sentindo inútil. Tem dias que eu não consigo levantar da cama. Não tenho energia, nem para fazer o que gosto. E eu perguntei, você está improdutivo ou só exausto, cansado? Ele tinha passado por meses intensos, sabe? Plantões, pressões no trabalho, desafios familiares. O corpo dele e a mente dele estava pedindo pausa. Mas como muitos de nós, super executivas, super mãe, super pai, super executivo, ele achava que aquilo era falha de caráter. No livro O Fim da Procrastinação, o Dr. Peter deixa claro, quando a energia baixa, a procrastinação aumenta. E não é por preguiça, é por esgotamento. O cérebro, diz o professor, busca fuga, porque não aguenta mais lutar. Dica prática: antes de cobrar por não estar rendendo, se pergunte, eu dormi bem, eu tenho me cuidado, estou trabalhando autoempatia comigo. Descanso não é fuga, é preparação. E às vezes o passo mais produtivo do dia é aquele cochilo, com o celular bem longe. Vamos para o erro 6? Se culpar mais do que agir. Eu sempre deixo tudo para depois, pois eu sou um fracasso. A culpa drena sua energia e te paralisa mais do que a própria procrastinação. No começo da minha carreira, eu trabalhava com uma pessoa que me ensinou muito, mas bastante coisa e algo que eu nunca mais esqueci. Ela comentou que quando ela era jovem, ela vivia se culpando por deixar tudo para a última hora. Você conhece alguém assim? A frase dela, comum naquela época, era assim, porque eu sou assim, porque eu sou assim. Até um dia que ela mudou a pergunta, ela comentou comigo. Ela parou de se julgar e começou a observar o seu padrão. E me disse uma coisa que eu faço a reflexão até hoje.
A culpa me prendia e ela disse, a curiosidade me libertou. Bacana isso, né? E no livro Fim da Procrastinação, Dr. Pater, ele diz o seguinte, a autocrítica aumenta a procrastinação, enquanto a autorreflexão reduz a proposta do adiamento. Vamos para alguma dica prática? Em vez de punir, se pergunte com gentileza, o que eu posso fazer diferente agora? A ação vem de quem se acolhe, não de quem se acusa. Vamos para o erro 7? Esperar a condição ideal. Quando eu tiver tempo, dinheiro, silêncio para escrever, motivação ou automotivação. Bom, a perfeição aqui virou desculpa disfarçada. Durante um curso de vendas que eu ministrei, um dos coordenadores de uma regional me disse, professor, eu sei o que precisa ser feito com a equipe. Nós estávamos no curso de desenvolvimento de liderança, mas quero esperar passar por meses, esse mês turbulento, dessas metas, muitas férias. Aí eu perguntei para ele, você já reparou que sempre vai ter algo no caminho, sempre vai ter desafio? 2 dias depois encontrei com ele nos corredores da empresa, ele já tinha aplicado um microtreinamento com a equipe, mesmo sem PowerPoint, sem coffee break, sem tempo ideal. Resultado, a equipe bateu a meta daquela quinzena com mais foco e mais energia. Dica prática aqui, o momento ideal não é o que chega, é o que você constrói. Com o que tem. O professor Ludwig chama isso de procrastinação estratégica, onde nós esperamos um futuro que nunca chega. Vamos falar da minha história do meu livro, né, que eu comentei com vocês, e do título que nasceu no susto. O livro Competência Emocional, Quanto Antes Melhor, não começou com um livro. Ele nasceu da minha defesa de tese na FIA USP, quando eu pesquisei um tema que me acompanha até hoje, o impacto das competências emocionais, da inteligência emocional na qualidade de vida no trabalho. Foi uma pesquisa assim profunda, né, que eu fiz, cheia de dados, né, quantitativo, qualitativo, e principalmente aprendizados e provocações, né? Mas eu sabia que aquilo não podia ficar restrito à academia. E eu queria transformar tudo em algo acessível para o mundo empresarial, para o mundo do dia a dia, prático, que conversasse com as pessoas que estão em sala de aula, com você, na mentoria, com os dilemas da vida real, na vida da sociedade, entre metas, emoções, reuniões, com ou sem inteligência emocional, qualidade de vida. E aí veio o desafio de transformar a tese em livro. Eu tive clareza, sim, tive motivação, tive incentivo, mas entre rascunhos e dúvidas, me vi tropeçando nos mesmos erros que eu ensino as pessoas a evitarem. Eu esperei a vontade aparecer, em vez de dar o primeiro passo. Quis que tudo ficasse pronto e perfeito antes, sabe? De mostrar para alguém. Tem que estar aquele parágrafo, aquele título, subtítulo. Eu fui dizendo sim para tudo e deixando o meu projeto do livro sempre para o fim da lista. Me culpei por adiar, ao invés de me observar com curiosidade. Foi só quando eu comecei a aplicar o que o professor Peter Ludwig propõe no fim da procrastinação, clareza e propósito e microações diárias, que o livro começou a sair do papel. Não foi nada assim, uau, né? Mas só constância, microhábitos. Um parágrafo por dia, um insight por vez. E o título do susto? O título ele só apareceu, eu já gravei alguns vídeos no canal, por isso se inscreva aqui no canal, quando o livro estava indo para a gráfica. A editora me ligou com aquele tom de urgência que só quem aprovou capa sabe. Ueda, a gente precisa fechar isso hoje, tá? Eu respirei fundo, olhei para o caminho percorrido, literalmente, e soltei quase rindo. Coloca aí. Competência emocional, quanto antes melhor. E caiu como uma luva aqui, né?
porque era exatamente isso. Quanto antes você reconhecer o que sente, melhor. Quanto antes você agir com gentileza com você, melhor. Quanto antes você parar de esperar o momento ideal, melhor. No fim, o livro virou mais do que um projeto, virou um lembrete para mim. E talvez para você também. O que parece pequeno hoje pode ser exatamente o que muda tudo amanhã. Se você chegou até aqui conversando com a gente, já tenha percebido que a procrastinação não é um vilão que a gente imagina. Ela não vem aí para te sabotar, puxar, teu cabelo, teu tapete, e está tentando te proteger de um medo, de uma dúvida, de um perfeccionismo que cansou de esperar o momento ideal. Mas a verdade é que os momentos ideais a gente constrói com microações, com clareza, com significado do que importa, com alta empatia de entregar a versão número 1, versão número 2 e melhorar depois. Eu mesmo, adquiri meu livro por meses, mesmo tendo todo o conteúdo pronto. E foi só quando eu entendi, quando o Dr. Peter ensina que motivação nasce do movimento, que propósito sem ação vira peso, que descanso é parte da produtividade. Culpa paralisa, mas curiosidade liberta. Que as palavras que começaram a sair do papel, no fundo, esses 7 erros silenciosos têm algo em comum. Eles são atalhos emocionais, que nos afastam do que é mais importante. Mas a boa notícia, cada erro esconde um acerto possível, não é? Uma dica lá, um caminho de volta, um recomeço, que não precisa ser assim heróico, não. Precisa ser real dos nossos hábitos. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a continuar a nossa conversa. Aqui tem mais de 500 vídeos que falam sobre propósito, significado, liderança com presença, inteligência emocional, sobre comunicação positiva e produtividade com sentido. Se inscreva. Tudo que eu compartilho aqui vem da vida real, do cotidiano, dos meus alunos, dos meus mentorados, dos livros, dos tropeços, dos erros e dos recomeços. E talvez entre esses vídeos você vai encontrar exatamente aquela história, reflexão ou pergunta que faltava para dar o seu pequeno passo. Esse canal existe para isso, para te lembrar que dá para viver com mais clareza, mais sentido, mais significado, mais conexão, mais verdade. Mesmo em dias confusos, corridos, complicados. Então, se você sente que essa jornada faz sentido para você, fica por aqui. Se inscreva. Me conta mais como você vive, o que te trava, o que você sonha. Por isso, aqui não é só um canal, é um espaço de encontros com quem que você importa. E lembra, o passo mais importante não é o maior, é o que você aceita com significado e sentido dar agora. Se você quer conhecer um pouco mais, conheça um pouco mais sobre a mentoria Virtus. Ou conheça o e-book, o Código da Produtividade, cujos links estão aqui na descrição. Quanto antes, melhor.